Bom dia, turma do nono ano A, do dia 25 de agosto de 2020, pelo Colégio Evangélico Campo Grandense, aula de ensino religioso, com o professor Aldezir, a nossa última série de estudos sobre o livro de Provérbios. Já fizemos a nossa prova, que será corrigida na quinta-feira, e aí vocês terão os resultados em breve nos seus boletins. Espero que vocês estejam indo muito bem nas outras aulas, com disciplina, com perseverança, com dedicação. E espero que todos consigam vencer esse ano atípico no decorrer da nossa história planetária. Nunca houve um ano assim que os alunos ficassem tanto tempo longe do conhecimento presencial. Vou abrir aqui o PowerPoint, nós vamos fazer o resumo final para encerrar nossa aula da série de Provérbios. Os provérbios, a palavra-chave vem da palavra sabedoria. Professor, quando a gente fala de alguém sábio, a gente já imagina um monge morando numa montanha, bem velhinho, e as pessoas vão lá num local muito distante para buscar conselho com ele. Essa é a ideia de sábio? Sim. São pessoas mais velhas que já passaram por frustrações, medos, problemas, angústias, já sofreram por amor e já fez alguém sofrer por amor também, apaixonado. Já ficou sem pagar conta, já ficou endividado, já brigou com um amigo, já brigou com os pais, já se decepcionou, já frustrou também a vida de alguém. Pessoas que passaram por momentos difíceis e momentos felizes, que já viajaram bastante, que já leram muitos livros, já passaram por algumas faculdades, já tem conta bancária, já tem muitas outras coisas que ele vivenciou. Já está casado, tem filhos, tirou a habilitação. Professor, então é possível alguém, mesmo sendo novo, ser sábio, então, já que os sábios sempre são pessoas mais velhas? Claro que sim. Por que, então, nós podemos ser sábios sendo novos? Ouvindo os conselhos, não só das pessoas idosas, mas das pessoas mais velhas. Alguém com 5 anos a mais do que você já é uma pessoa mais velha do que você. Significa que ela já vivenciou, experimentou e se decepcionou e aprendeu muitas coisas que você ainda vai aprender. Professor, mas tem crianças que passam por o que adultos não passou. Com certeza, tem crianças de 10 anos que já trabalham na carvoaria, já ajudam os pais, já pagam as contas, lavam louça, fazem comida, já cozinham, faz bolo, lava a sua própria roupa. E isso faz dele uma criança mais experiente. Chegou aqui a Maria e a Mariane. Sendo crianças que vivenciaram coisas que não vivenciaram, que vocês não vivenciaram, elas se tornam mais experientes. Por isso que tem adolescentes que já sabem fazer um bolo, já sabem cozinhar, lavar roupa, passar, já sabem fazer uma sobremesa, né? Já namoraram, já terminaram, já perdeu um dos pais, né? O pai ou a mãe, ou foi adotado. Então, na nossa vida, a vida é muito imprevisível e a pandemia prova isso, né? Professor, então, quando eu leio o livro de Provérbios, eu me torno mais sábio, porque eu leio um livro de sabedoria. Sim, continuando. Ele é dividido, assim como a Bíblia foi dividida, colocaram ele na parte das poesias. Na minha época, quando eu estudava aula de português, tinha a aula sobre como compor uma poesia, do como era feito, como que rimava. E não sei como está hoje aí nas escolas, se vocês aprenderam a fazer poesias, mas antigamente tinha muitos poetas, muitos mesmo. Tinha livros sobre poesia, tinha filmes sobre poesia, nas igrejas as pessoas recitavam poesia, e o livro de Provérbios foi colocado ali junto, olha aqui na tela, junto com Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que é o Cantares de Salomão também. Então, assim como a Bíblia é uma biblioteca, esses livros ficam lá também em outros locais, cada um na sua temática. O livro de Provérbios, professor, constitui-se numa coleção de ditos sábios, procedentes de uma série de autores, nas quais foram 3, Agur, Lemuel e Salomão, mas
sem dúvida, inquestionavelmente, Salomão escreveu 98% de todos os provérbios. Ele foi escrito em 950 a.C., nascer, antes de Jesus chegar aqui na Terra, que já tem 2020 anos, 950 anos antes disso, então quase 3.000 anos atrás, esse livro já estava sendo escrito pelo rei Salomão. Porque ele era rei? Porque ele era filho de um rei. Qual é o nome do pai dele, que era rei? O rei Davi, que é pai de Salomão, que era rei. E quando você é filho de rei, você é príncipe. Quando seu pai morre, você assume o trono e você se torna rei também. Sendo rei, se você já liderou alguma coisa, você sabe que a liderança, ela vivencia coisas que outros não vivem. Se você é líder da sua sala do 9º ano, vai ter uma reunião com a direção. Você vai lá e vai ter a oportunidade de participar de uma reunião da direção com os pais. Então, você se torna uma pessoa que acessa outras coisas que pessoas não acessam. Um rei acessava, né, as finanças, as decisões, eles eram juízes também, eles julgavam as causas. Hoje está bem dividido no nosso país, né? Assim, bem dividido como sempre foi. Tem o governo, que é o legislativo lá, né, que faz as leis, os deputados, os senadores, e aí o executivo que faz a obra, que põe a mão na massa, que é o presidente, e aí os senadores ficam ali para aprovarem mais uma vez, e aí tem o Supremo. Então, imagina, tudo isso ficava na mão de uma pessoa, que era o rei. Ele não tinha um Supremo, não tinha quem legislava, ele fazia tudo. O termo hebraico para provérbio significa comparação, que acabou por ser usado para qualquer tipo sapiensal ou moralista. A minha mãe, por exemplo, ela tinha um provérbio que dizia que a pessoa era tão mole que não conseguia bater um prego na barra de sabão. Você já tentou bater um prego na barra de sabão? Saúde para vocês também. O sabão ele é molinho e a barra do sabão é aquela barra que é cortada em quadrado. Você pegar um prego na barra de sabão é muito fácil. E quando alguém perguntava, e aí, você está firme? Ela falava, igual prego na areia. São comparações. Imagina algo que é firme igual um prego na areia. Você imagina aí, pensa no seu cérebro, um prego na areia. Significa que ele não está bem fixo, não está bem firme. Muitos provérbios são parábolas condensadas. Os ditos versos reunidos nesse livro formam uma biblioteca de instruções de como viver uma vida piedosa na terra e de como estar seguro de uma recompensa na vida por vir. Significa, então, que o livro de Provérbios, além de nos dar esperança terrena, ele faz nos acreditar numa vida eterna. E isso faz a gente mais feliz. Não deixa você com medo da morte, mas faz com que você não tema o que tem após a morte. Isso é muito bom. Continuando. Assim, esses provérbios não são meros ditos populares, como temos esse no caso da minha mãe, um prego na barra de sabão ou um prego na areia. Mas ele veio direto dos conhecimentos da lei de Deus, porque Salomão teve um sonho e Deus perguntou para ele, pede o que queres, e ele pediu sabedoria, e Deus falou, ó, já que você pediu sabedoria, você vai ter todas as outras coisas que se conquistam com sabedoria. Então, ele, além de ser o homem mais sábio da terra, antes dele não houve e depois também não, ele se tornou o homem mais rico do seu tempo. Nunca houve alguém tão rico como Salomão. E as suas riquezas eram como os lírios do campo. A Bíblia fala que era de perder de vista. Era uma forma de escrita bem conhecida no mundo antigo, remonta no Egito do ano de 2700. Se você tiver a oportunidade de conhecer o Egito, quem tem vontade aí, de ver as pirâmides e aonde nasceu praticamente a humanidade inteira, vem dali. O Brasil só tem 520 anos de existência, ele é desde 1500, é um país muito novinho, né? Já tinha os índios quando os portugueses chegaram aqui, mataram muitos índios, levaram a maioria dos nossos ouros e pratas e as nossas riquezas minerais, mas ainda estamos aqui, tem muita coisa guardada ainda, petróleo, tem muito ouro ainda escondido aqui na nossa terra. Uma das terras mais ricas do planeta Terra é o Brasil, só que é um país novinho. Você pega aí, quando acha alguma escavação,
desses arqueólogos acham pouca coisa, né? Coisas muito recentes. Agora, já no Egito, achavam coisas de 10 mil anos atrás, né? Então, se você tiver a oportunidade, quando tiver mais velho, né? Esse dia eu perguntei para minha esposa se ela queria conhecer o Egito, ela não, ela quer ir para as praias, para Cancún. Normalmente, quem gosta de história, essas coisas bem antigas, ou a pessoa que é apaixonada por história, ou depois dos 50 anos que a gente quer conhecer essas coisas mais históricas, né? Mas minha esposa não quer ir no Egito por enquanto, diz que quer ir lá no deserto ver pirâmide. Eu já gosto um pouco de história. Provérbios é um dos poucos livros da Bíblia a apresentar-nos claramente o propósito. Então, quando você pega o primeiro capítulo, fala, professor, eu vou ler agora o livro de Provérbios, mas para que esse livro foi escrito? Já no primeiro capítulo ele fala assim, ó, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Ele fala tudo que você vai aprender nesse livro. Para dar ao simples, uma pessoa simples, prudência, e aos moços, que somos nós, né, os mais novos, conhecimento e bom siso. Pessoas são de caráter, de moral ilibada. O sábio virá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá os sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, além de entender, a gente interpretar. Professor, por que a gente lê tantos livros durante a escola? A gente estuda matérias que a gente nem usa. Isso chama treinar o cérebro. Hoje eu comprei um instrumento que chama ukulele. Olha lá ele lá atrás. Está numa caixa, num saquinho. O ukulele é um violão em miniatura que só tem 4 cordas. Professor, você demorou quanto tempo para aprender a ler, a tocar esse instrumento? 10 minutos. Porque o meu cérebro já estava muito esticado, já estava malhadão, forte, atlético, porque eu fiz música quando eu era mais novo e aprendi as notas musicais, os ritmos, né? Compasso, as notas musicais, como se lê uma partitura. Isso facilitou eu aprender. Então, não me ensinaram isso na idade de vocês, mas que tudo que a gente aprende na escola é para criar habilidades extraordinárias no nosso cérebro. Então, você consegue fazer cálculo matemático, você consegue fazer interpretação de texto, você consegue ter dimensões na geografia, de distância de países, as capitais, os estados, os municípios, como que funciona as ordens, os governos, por que existe a história do Brasil, por que quem estava aqui antes, os escravos, os índios, os portugueses vieram de navio e eles levaram o nosso ouro. Então, o seu cérebro começa a ter dimensões extraordinárias. E aí, professor, quando eu vou fazer um curso de aeronave, eu quero pilotar um avião, você vai interpretar lá. Quando você entra na cabine do avião, quem já entrou ou viu na internet, centenas e centenas de botões. Se a pessoa não for uma pessoa habilidosa e tiver um cérebro bem treinado a ser rápido, calcular, fazer distância, velocidade do avião, inclinação das asas, a velocidade do vento, fazer leituras sobre altura e profundidade, de como o avião tem que percorrer, fazer leituras de GPS. Por quê? Aquilo ali tudo, qualquer ser humano pode aprender desde que o cérebro dele esteja altamente preparado para aquela qualidade de conhecimento e intensidade. Então, professor, quanto mais livros eu leio, mais tarefas eu faço, mais aulas eu assisto, mais treinado você está para o futuro. Não significa que você vai usar todo o conhecimento que você está aprendendo aqui, mas que o seu cérebro vai estar muito mais habilidoso, muito mais forte, muito mais dinâmico, muito mais rápido para você aprender as coisas que você vai usufruir na sua vida. Por exemplo, antigamente eu li um livro de 50 páginas em um mês. Agora eu leio em uma semana, porque eu consigo interpretar mais rápido e ler bem lido, né? Tem gente que lê em um dia, porque a mente vai acelerando. Então, esse é o ideal. Neste livro, então, Deus nos dá a instrução para termos relacionamento com Ele, com os nossos pais, com os nossos futuros filhos, com os nossos vizinhos e as autoridades.
Então, aqui é para evitar que você não seja preso, castigado, que ninguém brigue com você, que você não faça inimizades. Quando você xinga alguém, imagina, chega na sala de aula, não tem clima, né? Imagina, você está brigado com alguém, a gente vai no mesmo local, fica aquele clima bem tenso. Quando você desrespeita uma autoridade, você é punido, né? Eu fui numa cadeia pela primeira vez, há uns 10 anos atrás, quando um colega meu foi preso. E eu sempre tive essa vontade de conhecer uma cadeia, porque a cadeia ela faz você ser humanizado, né? Você chega lá e percebe que você não queria estar ali nunca. Então, se um dia você tiver a oportunidade de ir num presídio, vá, para você nunca desejar estar lá, porque é horrível. O cheiro é horrível. E eu sou muito chato com cheiro, eu gosto de tudo muito cheirosinho. Então, cheguei lá, as pessoas, num local que cabiam 5, eles colocavam 15 pessoas. Os vasos não tem porta, não tem chuveiro com água quente, nem chuveiro tem, só é um encanamento ali com um buraco para eles não cortarem e transformarem em faca. Não tem vaso sanitário para eles não fazerem do vaso uma faca também. É um buraco com concreto no chão e um vaso socado no chão. Não sei se já foram em alguma chácara antiga, tem aqueles vasos que é no chão. Não tem porta, as camas não tem madeira, é um concreto que você joga um colchão ali. Professor, o que eles faziam o dia inteiro lá? Eles jogavam baralho, dominó, dormiam e conversavam muito. E tomavam banho de sol e almoça, janta e toma café da manhã. Num quartinho a vida inteira. Uns ficavam 10 anos, outros 15, outros 20, 25, 6 meses. Mas por que eles foram parar na cadeia, professor? Porque em algum momento eles desrespeitaram algumas regras. Professor, mas mesmo indo para a cadeia, eu posso sofrer algumas punições? Você pode ser demitido do seu trabalho. Você pode ser mandado embora da sua casa. Já vi pais que o filho chega a um nível que o pai fala, olha, eu não quero você aqui mais. Você suma dessa casa aqui. Que às vezes está roubando tudo, está usando drogas. Os pais abandonam. Você pode sofrer a consequência de perder um casamento, né? Perder algo precioso para você. Então, a Bíblia quer que você seja uma pessoa feliz. O tempo todo, fazendo com que você escolha coisas boas. Abre aí, professor, aí no Provérbios, então, vamos ver se realmente tem algo de sábio aí. Vamos abrir aqui no capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que conhecimento é esse? Ele está falando que quando a resposta é branda, ela desvia o furor. Quando eu falo calmo com alguém, você pode me passar isso? Tudo bem, obrigado. Oh, obrigado. Você pode me passar isso, por favor? Tá bom, já estou te passando. Me passa! Tá bom, já estou te passando. Tá vendo? Quanto mais eu coloco força nas minhas frases, mais a pessoa devolve para mim. E ele completa, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Quanto mais palavrão você fala, mais tolo você se torna. Então, o que eu aprendo e já posso usar amanhã, agora, nesse exato momento na minha vida? Toda vez que eu falo com alguém, fala de forma branda, tranquila, calma, que essa pessoa vai te tratar bem. Eu fui em Curitiba e lá falava que as pessoas eram muito frias, que não era igual aqui no Mato Grosso, ou não era igual no Nordeste, que as pessoas são calorosas. E eu fui em Curitiba e passei uma semana lá e achei normal, como em Campo Grande. As pessoas são educadas, tratam você bem, calorosas, se tiver que abraçar, eles abraçam. Então, eu não encontrei essas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que sou calma, sou calorosa, gosto de abraçar e trato as pessoas bem. Então, qualquer local do planeta que eu for, até no Talibã, até no meio dos sequestradores, eles ainda conseguem ser dóceis. É muito, muito louco isso. Então, a Bíblia está te ensinando que você tem que ter um comportamento de brandura para você receber brandura. Se você é ríspido, você vai receber rispidez. E isso é um conhecimento. Vai te evitar que você não sofra. E às vezes até você pode perder a vida.
Quantas brigas de trânsito não acontecem por uma pessoa lançar uma palavra dura? Seu idiota! Aí o cara fecha, ele bate no carro, desce, puxa a arma e tira na cabeça. Perdeu a vida por falar uma palavra dura. O temor do Senhor, então, é o princípio do saber, professor? Sim. Quando eu inicio a sabedoria, é quando eu já creio em Deus. Ele fala, se você já teme a Deus, já é o princípio do saber. Você já é uma pessoa diferenciada. Você já tem um toque especial. O provérbio é uma frase curta, então, que é bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da experiência, que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Existe uma frase famosíssima, penso, logo existo. Uma frase pequena, mas que curta, que bem construída, que expressa uma verdade adquirida através de uma experiência, que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Ele pensou, se eu penso, logo eu existo. Se eu não penso, eu não existo. Significa que toda a nossa existência está baseada no pensamento. Eu produzo o pensamento que me produz vida. E a Bíblia ensina isso. Que tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso pensamento. Toda maldade nasce no pensamento. Toda bondade nasce no pensamento. Toda paixão nasce no pensamento. Toda alegria nasce no pensamento. Eu penso ser feliz e eu me torno feliz. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que um povo tem de vida. A sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade, fornecendo orientações para uma vida humana como as setas de uma estrada. Quem já viajou com os pais sabe que lá tem as setas, vira para a direita, vira para a esquerda. A seta que fala a quantidade de quilômetros por hora que você tem que andar naquela via. E quando tem uma curva, eles têm umas setinhas luminosas que elas vão virando conforme você vai virando. Professor, então, quando uma pessoa coloca ali 80 km por hora, significa que se a pessoa vai a 100, ela não vai conseguir fazer a curva, porque teve um computador que foi lá e fez exatamente o cálculo para fazer aquela curva. Não pode ser em alta velocidade. E vai falar de neblina, vai falar de pneus carecas ou não. Por isso que você tem que fazer revisão, troca de óleo, abalanceamento do pneu e alinhamento para o pneu ir retinho. Se ele for de lado, você vai capotar o carro com mais facilidade. Então, na vida tem regras e alguém vai ter que ensinar isso para a gente. Como que eu sei que... Eu não sabia, na idade de vocês, o que era o alinhamento e o balanceamento. Se o pneu não estiver balanceado, você segura no volante e o volante começa a tremer. Porque o pneu não está balanceado. Ele tem que rodar retinho. É como se ele tivesse um catombinho ali. Imagina algo... A roda tem que rodar assim. Se a roda tem algum catombo ali, algo que foi pressionado, ela vai rodar em forma oval. E o alinhamento das rodas, elas têm que estar retinhas, que se a roda tiver uma para cá e uma reta, o carro vai... Você solta a mão do volante, ele joga para a direita. E aí vai cansar você muito na estrada. E se você descuidar, ele vai te jogar fora da estrada e você vai sofrer um capotamento. Tudo isso a gente aprende na autoescola ou com algum pai que tenha a paciência de te ensinar quando você está na estrada com ele. Então, professor, o livro de Provérbios me dá uma vida prudente? Sim, conforme declara a sua introdução, tem como propósito de ensinar a alcançar sabedoria, disciplina e uma vida prudente e a fazer o que é correto, justo e digno. Tudo que a Bíblia quer é que você seja uma pessoa correta, justa e digna. Uma pessoa que é correta, justa e digna não vai sofrer. A Bíblia não quer que você sofra consequências, que você chore, que você se desespere, que você morra, que você perca amizades, que você fique devendo pessoas e as pessoas te cobrando. A Bíblia quer que você pague suas contas em dias, que você obedece a sua mãe, que você não sofra um castigo, uma punição dos seus pais, que você não perca algo por um emprego, você é demitido por ser relaxado, desleixado, não cuidar bem dessas coisas. Em suma, ensina a aplicar e fornecer a instrução moral impregnada na cultura de um povo. Lembra que a pessoa fala, essa pessoa aí tem moral, tá com moral comigo. Será que você tem moral na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio aí, no seu prédio, na escola, com seus pais? Você tem moral para falar com eles? Você está sem moral com seu pai.
Significa que você já fez tanta coisa errada que seu pai não acredita mais em você. Provérbios é um livro prático, então, de sabedoria, com o objetivo de dar sabedoria aos mais jovens, que somos nós. Eu tenho 35 anos, vocês estão na base dos 14, 15, 16. Significa que você é jovem, que você não experimentou, você não tirou carteira de habilitação, você não casou, não tem filhos, não abriu uma conta bancária, não sabe o que é pagar um empréstimo, pagar um carro, financiar um carro, dar manutenção no carro, pagar IPTU, declarar imposto de renda. Agora mesmo meu contador mandou aqui, ó, sua declaração de imposto de renda vai cair 31/8. Quando eu declaro imposto, o governo me devolve uma parcela do imposto que eu paguei e cai na minha conta e vai cair uns R$500 e eu vou gastar, porque eu já paguei para o governo. A sabedoria de Provérbios não é a sabedoria encontrada nos livros, nos clássicos, nem uma sabedoria carnal, humana, mas a sabedoria procede do temor do Senhor. Então, o Provérbios inteiro vai falar, ó, se você teme a Deus, é aí que você encontra a sabedoria. Porque tem pessoas que vão dizer que são sábias. Não, eu tenho conhecimento, isso, minha vida é de boa. Será? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então o princípio de tudo, a gente tem que temer a Deus. Aplica aos princípios de justiça, de pureza, de piedade e da vida prática. E aqui se divide, da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 9 vai falar para os jovens. Depois de 10 a 24 vai falar os provérbios de Salomão. Depois copiados pelos homens de Ezequias, do 25 ao 29, as palavras de Agur e de Lemuel. Cada um fez um capítulo. E aí encerra o esboço total do livro. A sabedoria do bem viver, do viver bem, instruções sobre a insensatez. Uma pessoa insensata uma linguagem chula, é um burro. A insensatez, o pecado, a bondade, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a justiça, a vingança, a contenda, a gula, um medo demais, o amor, a preguiça, a amizade, a família, a disciplina dos filhos e a vida e a morte. São facetas do relacionamento humano. Durante toda a tua vida você vai ter que desviar dessas coisas, do pecado, vai ter que buscar a bondade, buscar a riqueza, a pobreza vai te perseguir o tempo todo, a língua, falar mal de alguém, alguém descobrir, vai dar um rolo danado na sua vida. O orgulho, de não querer se achar melhor do que as pessoas e demonstrar que às vezes você é melhor do que algumas pessoas, mas você não pode demonstrar. E isso também não pode fazer com que o outro se diminua. A humildade, a justiça, a vingança vai te perseguir também muito tempo, e aí você vai ter que se desviar dessas coisas. O paralelismo do contraste, então, é utilizado com muitíssima frequência nesse livro. Assim vão se estabelecendo comparações entre sabedoria e a loucura, a justiça e a injustiça. Então, na nossa vida tem muita coisa louca. Hoje eu abri meu grupo, de cedo de manhã, um colega colocou 6 latinhas de cerveja no café da manhã. Para mim é loucura. O que eu vou levantar e vou tomar 6 cervejas? Porque em algum momento da vida o mundo está ensinando, olha, beber, sempre todas as propagandas de cerveja tem muita alegria, mulherada, sorriso, nunca mostra ninguém vomitando, bêbado, esfaqueando alguém, brigando, sendo preso, ou dirigindo bêbado e atropelando alguém, ou capotando o carro. Isso não vão mostrar. Então, inconscientemente, todo brasileiro, ele implantado um chip na cabeça dele de que a felicidade está relacionada à bebida, à cerveja, à mulherada, às farras e às festas. O melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então, a Bíblia fala que, às vezes, as pessoas enriquecem, mas enriquecem com brigas o tempo todo. Uma família que todo mundo grita entre si, grita com os filhos, grita com a esposa, grita com os vizinhos. Então, ele está falando, é melhor você ter menos recursos, mas ter tranquilidade, um bocado seco, uma coisa assim, comer um pãozinho ali sequinho, do que ter uma mesa farta, cheia de carne, do que viver em contenda e briga e desunião. Legal? Assim nós encerramos essa série de provérbios. Professor, quando um professor dá uma dica, todos os alunos aceitam e fazem? Claro que não. O professor está desde o ano passado falando para vocês lerem o livro de provérbios.
seja um de vocês que vai ler todo o livro de Provérbios, outros não lerão. Será que vai ser você? Você me encontrar daqui uns 5 anos, professor, eu li o livro de Provérbios, gostei muito. Hoje, grande parte das minhas atitudes, das minhas emoções, das minhas reações tem a ver com o que eu estudei e foi muito bom para a minha vida prática. Outros vão falar, professor, o senhor falou lá, mas eu nem lembrei de ler o livro. Ah, eu nem consegui. Então, isso vai te tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa mediana, né? Então, espero que vocês ouçam esses conselhos, que vocês estejam indo bem nas outras provas, nas outras aulas, que você tenha um ano maravilhoso, mesmo que atípico, e seja um aluno autônomo. A autonomia está muito sendo requerida nesses últimos anos, né? O que é autonomia? É você decidir a hora que você vai estudar, a quantidade de tempo que você vai estudar e o que você vai estudar. Isso vai fazer de você um aluno autônomo e isso vai exigir de você muito daqui para frente em todos. O futuro está encaminhando para isso, que as pessoas não vão ser cobradas, elas não vão ser cobradas a estudar, elas vão ser cobradas pelo resultado do estudo. Então, o seu patrão vai falar, olha, cadê a planilha que estava aqui? Não, eu te pedi a planilha, me dá a planilha. Ele não quer saber como você fez, a hora que você fez. Tanto que as profissões hoje estão tudo indo para casa, né? Ele manda você para casa, fala, olha, hoje o relatório tem 30 páginas. Olha, patrão, eu dormi meia hora, comi, saí, fiz uma caminhada, levei meu cachorro para fazer xixi. Ele não quer saber se você... O relatório está pronto? Está pronto. Então, se você gastou meia hora ou 10 horas, eu quero o resultado. Legal, tem uma semana abençoada. Até a semana que vem, já entra o mês de setembro e aí estamos partindo para o nosso terceiro bimestre, final do ano chegando. Fiquem com Deus, descanse, bom almoço para todos e para todas.